abençoados pela Tua palavra, pela unção do Teu Espírito que está nesse lugar. Obrigado pela Tua presença e pela vida do pastor Cassiano, Senhor. Toma-o e usa-o poderosamente para as nossas vidas, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Fica à vontade. Amém. Aleluia. Estamos felizes com Cristo Jesus? Amém? Amém. Deus já tem nos falado muito nessa manhã, né? Já tem nos edificado muito através de todo o culto, o início, a celebração, a oração, o tempo da celebração da oferta. É muito bom ver Deus se manifestando no culto todo. Então a palavra, ela também faz parte desse tempo de celebrar ao Senhor, mas é algo que a gente já vem desde as 10h30, cultuando e celebrando o nosso Deus. Eu quero conversar com você a respeito de um personagem fantástico, personagem bíblico. Essas histórias bíblicas, elas nos animam, elas nos edificam, e quando a gente olha por um servo de Deus, a gente quer ter o que ele teve, quer ser como ele foi naqueles dias. Nos inspira poder olhar para um homem de Deus e poder dizer assim: Senhor, enche a minha vida dessa mesma forma, dessa mesma maneira. Enche-me para que eu possa fazer aquilo que o Senhor tem para mim, como ser único, individual, de acordo com a minha identidade que o Senhor tem colocado em mim. Mas eu vejo esses exemplos e eu quero seguir esses exemplos. Então, nessa manhã, eu quero falar um pouquinho sobre o profeta Daniel. Nós fomos estimulados ali a conversar sobre isso no Retiro de Jovens, e eu quero aproveitar e trazer essa palavra também aqui para nós como igreja. O texto sagrado de Daniel 1:8 diz assim: decidiu Daniel não se contaminar com os manjares do rei. Decidiu Daniel não se contaminar. Contaminar é poluído, manchado, corrompido. A decisão de Daniel nesse momento da vida dele é não se corromper. Daniel faz um propósito diante de Deus, faz um propósito diante da sua nação, da sua família, que cuidou dele, que criou ele, e chega ali na Babilônia e ele diz: eu não vou me contaminar. Ele se posiciona de tal maneira, aonde ele, além de querer, além desse posicionamento dele, de tomar essa decisão, essa atitude, ele consegue caminhar nessa direção, nessa linha, em toda a jornada dele ali na Babilônia. É interessante que a Babilônia, ela é uma outra nação, é um outro país, é um império que assumiu o controle naqueles dias da história, e ela tem leis diferentes do que a nação de Israel. No Velho Testamento você vai perceber que princípios e leis é a mesma coisa. Um grande legislador da Bíblia foi Moisés, foi ele o grande legislador. Ele traz as leis e os princípios na mesma medida, no mesmo parâmetro. Porém, as nações, Deus dá liberdade para que as nações se constituam e elas tenham as suas próprias leis. E a Babilônia escolhe as suas próprias leis, que é diferente da Torá, que é diferente dos princípios bíblicos da palavra de Deus. E Daniel, ele foi instruído, ele foi alicerçado. A casa dele estava na rocha, a rocha é Cristo. Os alicerces da vida dele estavam nos princípios, na lei de Deus. Então aqui nós entendemos que existe princípios e existe lei. Daniel, ele vai para a Babilônia e ele vai contra uma lei. Muitos de nós, mas ele não teria que seguir a lei?
Não, porque a lei é contra o princípio. Por ser contra o princípio, Daniel se posiciona, porque o princípio está acima da lei. É interessante que nessa nação não só tem leis diferentes, mas também tem valores diferentes. Porque o alimento que na concepção de Daniel, na criação de Daniel, o alimento é sagrado, o corpo é sagrado, o tempo dele com Deus é sagrado. Então, para Daniel, o alimento é sagrado. Nessa nação, o alimento, ele é dedicado aos deuses. Isso nós chamamos de valores. Então, os valores de uma família, os valores de uma cultura, são diferentes dos princípios, que são diferentes das leis. Então, princípios está acima de leis e está acima de valores. Se eu venho para essa cultura, se eu venho para essa nação, eu venho com os meus princípios. E aqui eu sou estabelecido, e para agradar a Deus, e para ter uma vida de bênção e de resultados, eu devo seguir princípios. Então, Daniel, ele é um jovem de 15, 16 anos, que é tirado da sua família, que é arrancado do seu país, da sua nação. Estão aqui em guerra, período de guerra. Israel passou por diversos períodos de guerra, aqui é mais um período. E esse jovem, ele vem para uma nação diferente. Ele vem para um país que tem ideias, cultura diferente. Interessante que ele é escolhido a dedo, ele é de uma família nobre. Mesmo sendo escolhido de uma família nobre, ele vem como escravo. Ele continua sendo escravo. E colocam ele para uma formação de 3 anos. Não sei se você já ouviu alguém dizer: poxa, quando os nossos jovens vão para a faculdade, eles mudam a cabeça. Alguém já ouviu falar isso? Por que eles mudam a cabeça? Porque eles não foram estabelecidos na rocha. Porque eles não tiveram os princípios da palavra de Deus de tal forma nos seus corações, na sua vida, que quando saem para fora, eles não estão totalmente preparados. Educação significa receber tudo o que eu preciso receber, para que quando eu for para fora, eu possa dar conta do recado. Quando eu for para fora, eu posso passar os obstáculos, eu posso seguir a minha vida sem recuar, sem cair, sem me perder nesse caminho. Então, Daniel, ele foi ensinado de tal forma nessa cultura, na cultura do país dele, que leis e princípios eram a mesma coisa. A família dele estabeleceu tão forte os princípios da palavra de Deus na vida dele, que ele chega na Babilônia e ele consegue se posicionar. Então, no mundo nós temos princípios, leis e valores. A história desse profeta nos demonstra a importância do conhecimento acadêmico. Daniel tinha uma formação acadêmica muito forte, por isso que ele foi escolhido. Ele não foi escolhido pela capacidade espiritual dele, porque eles não conheciam essa capacidade dele. Daniel aqui, ele é escolhido por causa do currículo dele. O que chamou a atenção do rei da Babilônia foi o currículo, foi a formação acadêmica de Daniel. Mas é interessante que o rei chama e coloca todos os magos, todos os intérpretes, os adivinhos, numa grande sala e diz: olha, eu tive um sonho. E eu não quero só que você saiba, interprete o sonho, mas eu quero que você diga o que eu sonhei. Não é um negócio doido? Porque interpretar o sonho já é algo fantástico, já é algo milagroso. Mas dizer o que sonhou não é para qualquer um.
não é para qualquer pessoa, não importa qual formação acadêmica que você tenha, você não vai conseguir interpretar um sonho, você não vai conseguir saber qual é o sonho da outra pessoa. Então aqui nós vemos que Daniel tinha uma força, uma capacidade sobrenatural de Deus, aonde nessa situação ele olha para as pessoas e percebe que ele tem um diferencial, mas ele precisa buscar a Deus, ele precisa que Deus dê essa interpretação para ele. Só Deus podia dar. E Daniel, na posição de servo, sabendo que se Deus não desse a revelação do sonho e a interpretação, todas aquelas pessoas ali iriam morrer, iriam padecer, iriam perder a vida. E Daniel, como servo do Senhor, vai até Deus e pede: Senhor, eis-me aqui, eu sou o teu vaso, eu vim para cá, não foi por escolha própria, foi o Senhor quem me trouxe aqui. Se é o Senhor, e eu creio que é o Senhor, então usa-me. E Deus faz algo extraordinário através da vida de Daniel. Então nós percebemos que há um padrão. Quando nós falamos de princípios, nós entendemos que há um padrão. Então tem dois padrões, vamos dividir em dois padrões. Padrões de pensamento, padrões de escolha, padrões de comportamento, de conduta. Eu vou chamar de antibíblico e bíblico. O padrão antibíblico é tempo é dinheiro. Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Tempo é dinheiro. Esse é o padrão antibíblico. O padrão bíblico, o tempo é vida. Deus deu para mim e para você vida. O que nós estamos fazendo com a vida que Deus nos deu? O padrão antibíblico é comprar e vender. O padrão bíblico é dar e receber. O pastor acabou de falar, ela deu e ela não padeceu, não morreu. A fome foi aniquilada da vida dela e da sua família, porque ela deu, dar e receber. O padrão antibíblico é eu ganho e você perde. O padrão de Deus é ganha-ganha, eu ganho e você ganha também. Esse é o padrão de Deus. O padrão antibíblico é aparência, é externo. O externo tem valor. A marca de roupa que você usa, o carro que você tem, o telefone que você usa. O padrão de Deus é interno, é ser cristão. Ser tem mais poder, tem mais valor do que ter. Esse é o padrão de Deus. O padrão do mundo, sexo seguro é preservativo, é camisinha. O padrão de Deus é abstinência, sexo seguro é casamento, é compromisso. Amém? Esse é o padrão de Deus. Eu vejo 3 princípios muito fortes na vida desse jovem. 3 princípios, tem muito mais, mas eu quero destacar 3. O primeiro deles é mordomia. Mordomia não é ficar tranquilo, de boa, não é isso. Mordomia é gestão, administração. E é interessante que o mundo ele deturpa as palavras. E essa palavra ela foi deturpada. E eu estou trazendo aqui para você a concepção, a definição bíblica dela. No mundo, a proposta é curtir a vida, é o padrão antibíblico, gastar, consumismo. O padrão bíblico é eu cuido daquilo que é de Deus, e Ele coloca na minha mão para eu gerir, mas continua sendo dele. É interessante que nós vemos Deus entregando para nós sementes. Da mesma forma que Deus entregou sementes na vida de Daniel, e tem esse princípio estabelecido na vida dele, na caminhada, na jornada dele, Deus também coloca sementes nas nossas vidas, e essas sementes devem ser geridas, administradas, bem cuidadas. Rapidamente, 6 sementes que Deus coloca na minha e na sua mão. O corpo, que é a capacidade de produzir. A palavra, que é a capacidade de falar, palavras que gerem vida.
A Bíblia diz que nós podemos falar palavras de vida ou palavras de morte, mas nós temos a semente de Deus em nós e nós podemos gerar vida com as nossas palavras. A semente do tempo, que é a capacidade de gerenciar o tempo. É interessante que tempo Deus deu igual para mim e para você. Você não tem mais tempo do que eu. A questão é como a gente gerencia o tempo que Deus nos deu. A semente financeira, que é a capacidade de lidar com dinheiro. A semente biológica, que é a capacidade de gerar vida, filhos biológicos. E a semente dos dons. Tem os dons do Espírito, os dons de Deus, os dons de Jesus. Olha quantos dons nós temos que nós precisamos aprender a gerir esses dons. Mordomia é isso, é a consciência que existe um padrão. E nós vemos isso na vida de Daniel. Um jovem que aprendeu em casa, que aprendeu com seus discipuladores e que vai para a Babilônia e ele demonstra mordomia, consciência, clareza. Não importa onde eu estou aqui agora e eu vou gerir as sementes que Deus deposita na minha mão. É interessante que Daniel, ele também, nessa proposta de gerir o tempo, nessa proposta de gerir os dons, ele para 3 vezes ao dia. Aqui que ele infringe uma lei. Ele não se importa com a lei, mas ele se importa sim com a relação dele com Deus. A relação dele com Deus é mais poderosa, é mais importante do que a lei. Daniel demonstra clareza de convicções, de que não nasceu por um acaso, mas que ele foi levado lá para cumprir algo da parte de Deus. Você compreendeu esse princípio na vida de Daniel? Amém? Glória a Deus. Outro princípio que eu vejo na vida de Daniel é o autogoverno. É um princípio bíblico. O que significa esse princípio? É fazer por si só. Essa é a ideia do autogoverno. Não é que alguém tenha que mandar você fazer, alguém tenha que pedir para você fazer, mas você faz por iniciativa própria. Você faz porque você observou, você viu e agora você toma uma atitude. Nós chamamos isso de proatividade. E Daniel, ele demonstra essa proatividade no seu dia a dia, nas situações que ele é colocado. Se você ler ali o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Daniel, você vai perceber esse autogoverno, que é cuidar também, tem a ver com cuidado, né? Que nada atrapalhe o percurso da sua jornada, da sua caminhada. Você vê autogoverno quando ele não come das iguarias do rei. Imagino por um jovem de 15, 16 anos que ele olha aquela mesa farta. Eu imagino a tentação batendo a porta, eu imagino o desejo de comer coisas diferentes, mas eu também imagino um jovem altamente posicionado e que diz: eu não vou desonrar o meu Deus. Não é isso, não é agora que eu vou deixar os ensinamentos que eu recebi, não é agora que eu vou deixar a minha relação com Deus diminuir, ter interferência por causa dessa mesa farta. Então ele se posiciona, ele tem autogoverno. Eu vejo que é um rapaz que tem autogoverno porque ele foi selecionado num grupo de muitos rapazes. Então eu imagino que toda a adolescência, a juventude dele, ele se aplicou na formação, nos estudos. Então Daniel, por ter sido se aplicado nos estudos, ele demonstra que ele entendia a importância da formação. Ele entendia a importância de buscar capacitação. O texto diz que ele fez mais 3 anos na Babilônia. Ele não negou, ele não disse que não queria.
Ele se colocou à disposição. É para estudar mais 3 anos? Já estudei bastante, mas é para estudar mais 3? Eis-me aqui, eu vou estudar. Então, nós vemos que Daniel foi um rapaz, um jovem aplicado. Então, ele não teve falta de formação, pelo contrário. Quando a gente fala de autogoverno, é ser autodidata. Hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, o conhecimento está aí para todos. Está para todos. A questão é o quanto eu busco o conhecimento. O quanto eu me coloco à disposição desse conhecimento. O que demonstra também autogoverno na vida de Daniel é que ele não teve preguiça. Se ele buscou formação, se ele foi autodidata, então a preguiça não fazia parte da vida dele. Em Provérbios diz que o preguiçoso deseja e nada consegue, mas o ativo, aquele que tem prontidão, esse sim é satisfeito. Eu vejo que Daniel cuidou com relação ao entretenimento. Entretenimento é aquilo que tem entre você e um objetivo. Se você não alcança o objetivo, o que está no meio que está atrapalhando para você alcançar? Daniel não teve entretenimentos na vida, na jornada dele. Ou, vamos dizer assim, ele cuidou do entretenimento. Ele observou quanto ao entretenimento, para que não tivesse nada entre que atrapalhasse a jornada dele. A comida, por exemplo, naquele momento era um entretenimento. Mas ele não deixou que a comida atrapalhasse a relação dele com Deus. Amém? Você está recebendo essa palavra? Glória a Deus. Então nós vemos esse jovem que buscou formação, que era autodidata, que foi atrás do conhecimento. Ele deixou a preguiça de lado, diminuindo aquilo que pudesse causar entretenimento. O celular hoje nós temos que cuidar. Muitas pessoas estão perdendo o trabalho por causa do celular. Infelizmente, a pessoa não está conseguindo controlar o tempo que ela fica no celular. Uma palavra aqui de 40, 50 minutos, a pessoa não consegue não se perder no entretenimento. O que está atrapalhando você de ouvir a palavra de Deus, de receber a palavra de Deus? O que está atrapalhando você no trabalho, na tua relação com as pessoas? Eu dei o exemplo do celular, mas pode ser um namoro, pode ser talvez até um tipo de trabalho que não venha agradar a Deus. O que está entretendo, que está entre você e Deus? Então nós já falamos do princípio. Qual que é o princípio número 1? Mordomia. Qual que é o princípio número 2? Autogoverno. Daniel tinha mordomia, Daniel tinha autogoverno. E o terceiro princípio e último, Daniel tinha o princípio de soberania estabelecido na sua vida. Em Daniel diz: o rei teve um sonho e todos os sábios, magos, astrólogos vieram para essa reunião que o rei chamou, e ele disse: quem vai interpretar, dizer qual sonho eu tive e a interpretação desse sonho? Então Daniel sai da presença do rei e ele vai ter o tempo dele com Deus, porque ele sabia que só Deus podia trazer a interpretação, a revelação daquele sonho. Daniel, ele compreende que a situação dele ali era uma situação espiritual, que ele dependia que Deus revelasse o sonho para ele, para que ele pudesse livrar as pessoas da morte, para que ele pudesse continuar aquilo que Deus tinha na vida dele. Daniel faz diversas escolhas, e nós podemos dizer que são escolhas radicais, sempre temendo a Deus e colocando Deus em primeiro lugar. Se você depois puder parar um tempo e ler a história de Daniel, você vai perceber dele e dos seus amigos, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Quando nós falamos de temor a Deus, nós podemos entender de duas formas: o temor por medo
e o temor por reverência. De que forma que é melhor nós temermos a Deus? Por medo ou por reverência? Qual é a melhor maneira de nós acionarmos o temor? Através do medo ou da reverência? Daniel tinha reverência a Deus, ele não tinha medo, ele tinha uma relação íntima com Deus. Ele entendia a soberania, princípio de soberania, de intimidade. Ele tinha reverência. Daniel capítulo 1, versículo 4, diz que eles deveriam ser capacitados para servir no palácio do rei. É interessante que ele não se capacitou para ter uma renda maior, ele não se capacitou para ter uma posição profissional maior, ele não se capacitou para ter um certificado, ele se capacitou para servir pessoas. Olha que clareza que esse jovem, esse menino, tinha do tempo que ele estava vivendo, do tempo terreno que ele estava vivendo. Muitas vezes nós nos capacitamos para ter vida. O princípio de soberania, Deus é o primeiro. As pessoas reconhecerem na sua vida que Deus é o primeiro. Hoje, o primeiro dia da semana, você está aqui celebrando a Deus, louvando ao Senhor, ofertando na casa de Deus, reconhecendo que Deus é o primeiro. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé, por gentileza. Querido, nós temos que ter dois padrões de pensamento na terra. Nós precisamos do padrão bíblico. O padrão antibíblico a vida é passageira. A vida diz que a vida deve ser aproveitada. Mas o padrão bíblico, o padrão de Deus, nós estamos aqui de passagem, somos seres eternos. Não podemos nos agarrar nesse mundo da forma como nós estamos nos agarrando. Não vale a pena. 70, 80 anos de vida. Mas e a eternidade? É quanto tempo? Quanto tempo é a eternidade? Então tem que sair essa ideia de que tempo é dinheiro, tempo é vida. E começarmos a doar a vida que Deus tem nos dado em favor daqueles que estão ao nosso redor. Eu quero fazer uma oração sobre essa palavra que foi ministrada. Quero declarar que ela vai dar fruto a 100 por 1 sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela vida desse homem, desse profeta, homem de Deus. A Bíblia diz que eles eram homens como nós e nós somos homens como eles. Pai, nós queremos, na nossa humanidade, agradar o Senhor. Nós queremos, na nossa humanidade, receber os dons, sermos mordomos dos dons, ó Pai, para impactar pessoas, tocar a vida de pessoas. Pai, ajuda-nos a entender o que esses homens, assim como Daniel, como eles conduziram a sua vida nos seus dias. E nós também queremos, ó Pai, tomá-los como exemplos e conduzir a nossa vida nesses dias. Temendo ao Senhor, ó Deus, não com medo, mas porque nós honramos o Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus e nós respeitamos o nosso Deus. Pai, ajuda-nos, Pai, a termos essa compreensão para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.